Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando jogos para este sábado, 29 de junho de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo até aqui, já chega deixando a sua inscrição no canal. Estamos com uma meta aí de 3.000 inscritos aqui no canal. Já chega deixando a sua inscrição. Também ativa o sininho das notificações para sempre ser notificado quando um vídeo novo for lançado aqui. E deixa aí o seu like, o seu joinha no conteúdo, que é muito importante aí para nossa caminhada dentro do YouTube. No mais, galera, vamos lá. Vamos analisar os jogos desse sábado. Sábado de muitos jogos. Bom, galera, então vamos lá. Como eu falei para vocês, estou gravando esse vídeo aqui bem tarde da noite. Assim que terminei a live, né, do jogo do Brasil ontem, né, Brasil e Paraguai, eu gravei esse vídeo aqui, então logo após a meia-noite. Estou gravando esse vídeo, obviamente, para vocês não ficarem sem as análises desse sabadão. Então, retificando o que eu disse ainda há pouco, deixa aí o seu like, deixa seu comentário, é muito importante aqui pra mim, pra gente dentro do YouTube, fechou? Vamos lá, galera, vamos analisar os jogos deste sabadão. A gente começa aqui às 5 horas da tarde com Botafogo e Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro, duas equipes que estão em lados opostos aí da tabela de classificação. O Botafogo, mandante desse jogo aí, está na 12ª colocação do campeonato e vai receber o Sport, que está na 3ª colocação. Mostrando a tabela de classificação, a gente vê que o Botafogo tem 16 pontos conquistados dentro da Série B, tem 4 vitórias, 4 empates e também 3 derrotas no campeonato. E vai receber o Sport, que tem 19 pontos conquistados dentro da competição, 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas somadas. O Leão da Ilha. Mostrando aqui no mercado de escanteios, a gente tem dois times que têm médias bem interessantes, bem legais aí no mercado de escanteios dentro da Série B. O Botafogo tem uma média de 5,5 em escanteios marcados a seu favor e o Sport uma média de 5,4, ou seja, a gente está falando de duas equipes equivalentes aqui em relação às médias em escanteios. O Botafogo cede menos escanteios do que o Sport jogando como visitante, mas aqui a gente tem um jogo interessante para gente para escanteios. A gente consegue ver que também as equipes costumam cumprir as linhas. O over 9,5 bateu em 65% dos jogos, o over 8,5 também em 65% dos jogos e o over 7,5 em 75% dos jogos para Botafogo e Sport. A minha sugestão para vocês aqui, um pouco mais comedida, tentando levar esse jogo pro ao vivo e buscando essa linha, é tentar pegar pelo menos 8 escanteios nessa partida, ou seja, o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Botafogo e Sport. Agora, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga recebe em casa o ABC, duas equipes que estão ali na primeira metade da tabela de classificação, um ao lado do outro na tabela. O Ipiranga é o 9º colocado e o ABC é o 10º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro. Apenas 3 pontos separam aí Ipiranga de ABC, mas vale lembrar aqui que a gente está falando de um Ipiranga que tem 7 jogos jogados dentro da Série C do Campeonato Brasileiro, um déficit aí de 3 jogos ainda para frente para serem disputados para o Ipiranga, ou seja, a gente tem uma parcial de 3 pontos aí em disputa em separação de ABC e Ipiranga, mas obviamente pode ser bem maior de acordo com os jogos que o Ipiranga for cumprindo. Para esse jogo aqui, a gente está falando de duas equipes que estão lutando ali para entrar no quadrangular da Série C. O último colocado aqui do quadrangular nesse momento é o Londrina, que tem 16 pontos conquistados. E tanto o ABC quanto o Ipiranga são duas equipes que nesse momento estão disputando aí vaga direta no quadrangular. É um jogo interessante para ambas as equipes. O Ipiranga faz ótimos jogos dentro de casa, é uma excelente mandante. Das últimas 5 partidas aí, venceu as 5 partidas dentro da Série C. E o ABC também tem feito jogos bem interessantes. No mercado dos escanteios, duas equipes que têm médias parecidas, né? O Ipiranga tem uma média entre marcados e sofridos de 9,1 e o ABC de uma média ali de 9,1.
No mercado de escanteios ainda, galera, a gente consegue ver que a linha que essas duas equipes mais cumprem dentro da Série C é o over 7,5 cantos, batendo em 85% dos jogos para Ipiranga e ABC. Para esse jogo aqui, a minha sugestão é vocês levarem esse jogo para o live e tentarem buscar aí pelo menos 8 escanteios, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Ipiranga e ABC. Agora, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe em casa o Botafogo, clássico carioca, neste sábado, na noite deste sábado. A gente fala aqui em dois times que estão vivendo em lados opostos da tabela. O Vasco é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro e o Botafogo está na terceira colocação do campeonato. Mostrando aqui a tabela de classificação, o Vasco é o primeiro time ali fora da zona de rebaixamento, com 10 pontos conquistados dentro do campeonato. Tem 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas na competição, marcando 12 gols e sofrendo 24 gols. O Vasco é a equipe que mais sofre gol dentro do Campeonato Brasileiro nesta edição até aqui. E o Botafogo está ali na primeira metade da tabela de classificação, na terceira colocação do campeonato, 23 pontos conquistados, tem 7 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, somando aí 20 gols a seu favor e 12 gols sofridos. No mercado de escanteios, a gente tem aqui dois times com médias parecidas dentro do campeonato, médias bem inferiores, se a gente for pegar aqui separadamente. O Vasco, jogando dentro de casa, não é uma equipe que costuma marcar tantos escanteios assim nessa edição de Campeonato Brasileiro, até aqui na temporada, mas é uma equipe que vem cedendo muitas oportunidades em escanteios dentro da Série A. O Botafogo, também jogando como visitante, cede muitas oportunidades em escanteios. Se a gente pegar aqui, galera, as médias, né, as linhas que Botafogo e Vasco costumam cumprir dentro do campeonato, a gente consegue ver que o over 7,5 cantos e o over 8,5 cantos são as linhas que ambas as equipes mais costumam cumprir dentro da competição. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é levar essa partida pro ao vivo, tentar pegar aí pelo menos o over 8,5 cantos, o acima de 8,5 cantos, é o que eu deixo para vocês, para Vasco e Botafogo. No mesmo horário, às 6h30 da noite, também pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Cuiabá recebe em casa o Bragantino. O Cuiabá, que é o 14º colocado do campeonato neste momento, recebe o Bragantino, que está ali na 8ª colocação. Mostrando a tabela de classificação, o Bragantino tem 18 pontos conquistados nesse momento dentro do Campeonato Brasileiro. Tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas na competição. E o Cuiabá tem 12 pontos, 6 pontos a menos aí que o Bragantino dentro do campeonato, com 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. O Cuiabá nessa edição do Campeonato Brasileiro. Para esse jogo aqui, galera, no mercado de escanteios, a minha sugestão para vocês é tentar buscar aí pelo menos 9 escanteios nessa partida. Tanto o Cuiabá quanto o Bragantino tem médias interessantes para a gente dentro da competição. O Bragantino, apesar de ser um time que joga fora de casa, ele atua bem no mercado de escanteios, jogando dentro e fora de casa. E o Cuiabá tem médias também bastante equilibradas aí em escanteios dentro do campeonato. Então, o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos, é o que eu deixo para Cuiabá e Bragantino. Voltando para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo recebe em casa o Ferroviário, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação, lado a lado na classificação, inclusive. O Remo é o 12º colocado da Série C do Campeonato Brasileiro e o Ferroviário está ali na 11ª colocação do campeonato. Mostrando a tabela de classificação, o Ferroviário tem 11 pontos e o Remo tem 10 pontos somados aí dentro do campeonato. Mostrando para vocês aqui, são duas equipes que têm a mesma quantidade de vitória. A Ferroviária tem 2 empates e o Remo tem 1. E o Remo tem uma derrota a mais que a Ferroviária dentro da competição. Mostrando aqui no mercado de escanteios, o Remo, jogando dentro de casa, tem uma média altíssima a seu favor em escanteios marcados, uma média de 6,2 em escanteios a seu favor, mas também é uma equipe que cede muito em oportunidades aí, o Remo dentro do campeonato, cedendo em média 6,8, inclusive cedendo mais do que marcando, dando uma média aí entre marcados e sofridos de 13 escanteios dentro da Série C. O
Ferroviário é uma equipe que não marca tanto assim em escanteios dentro da competição, marcando em média 3,1 dentro da Série C. Mas é uma equipe que também cede muitas oportunidades. Nesse jogo aqui, galera, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 9 escanteios ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos. É o que eu deixo para vocês para Remo e Ferroviário. Também às 7h30 da noite, o Atlético recebe em casa o São Bernardo, duas equipes que estão na parte de cima da tabela de classificação, ambas as equipes no G4 classificatório para o quadrangular da próxima fase. O Atlético é o segundo colocado da Série C do Campeonato Brasileiro neste momento e o São Bernardo, o quarto colocado neste momento também da competição. Mostrando aqui a tabela de classificação, o Atlético tem 21 pontos somados nesse momento, tem 7 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas na competição. E o São Bernardo vem logo ali abaixo com 18 pontos conquistados, 5 vitórias, 3 empates e também 2 derrotas dentro da competição. Ou seja, aqui a gente está falando de duas equipes que brigam não só ali por esse G8, né, por estar nas primeiras colocações desse G8 classificatório para o quadrangular, mas equipes que também estão brigando ali pelas primeiras colocações, né, desse quadrangular. No mercado de escanteios, galera, a gente tem o Atlético com uma média de 11 escanteios entre marcados e sofridos e o São Bernardo com uma média de 10,3 entre marcados e sofridos na Série C. Para esse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é levar esse jogo pro live, pro ao vivo e buscar pelo menos 8 escanteios, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Atlético e São Bernardo. Bom, galera, e o nosso último jogo às 9 horas da noite fica por conta do Campeonato Brasileiro Série B. O Ceará recebe em casa o Ituano, dois times que estão na segunda metade da tabela de classificação. O Ceará é o 11º colocado do campeonato e o Ituano o 19º colocado, vice-lanterna da competição. Mostrando a tabela de classificação, o Ceará tem 16 pontos conquistados até aqui dentro do Campeonato Brasileiro, 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas na competição. E o Ituano, vice-lanterna do campeonato, tem 8 pontos conquistados até aqui, 2 vitórias, 2 empates e 8 derrotas somadas na Série B até aqui. No mercado de escanteios, a gente tem duas curiosidades aqui para a gente debater. O Ceará tem uma média de 7,4 em escanteios a seu favor, uma das maiores médias aí como mandante, a do Ceará. E o Ituano tem uma média também altíssima de escanteios cedidos, uma média de 6,4 em escanteios cedidos dentro da competição. Aqui nós temos um time que marca muito em escanteios e um time que cede muito em oportunidades. Então, atento a esses jogos aqui, a esse jogo em específico, porque nós podemos ter um Ceará muito atuante ali em escanteios, ok? Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês, galera, é tentar buscar aqui pelo menos 9 escanteios nessa partida. O acima de 8,5 cantos, mais de 8,5, é o que eu deixo para Ceará e Ituano. É isso, galera. Essas são as minhas análises para este sabadão, sábado de Campeonato Brasileiro. Espero ter conseguido auxiliar você no seu planejamento no mercado de escanteios. No mais, eu já convido você, se você não está no meu canal do Telegram, acesse o link da descrição e acesse o meu canal do Telegram. Também interagimos por lá. Além de, obviamente, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa seu like, seu joinha no conteúdo, se até aqui você ainda não fez nenhum desses passos. No mais é isso, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites.